Alô? A partir de algo, eu não tinha gravado antes, a partir de agora, essa aula está sendo gravada. Eu estou aqui respondendo o aplicando seu conhecimento, que tem uma primeira pergunta. Portugal e Holanda eram parceiros na produção do transporte no comércio de açúcar, produzido na América Portuguesa. Entretanto, um processo político interferiu nessa aliança e a Holanda deixou de fazer parte do empreendimento colonial. Qual o nome desse processo político e qual a relação entre ele e as invasões holandesas no Nordeste brasileiro? Aqui do lado da resposta, que é a União Ibérica, certo? E por aí as lutas de independência da Holanda, que fazia parte dos Países Baixos, territórios que na época eram pertencentes à Espanha, e essa luta pela independência criou vamos dizer assim, uma desavença entre Espanha e a Holanda, e essa União Ibérica tornou os inimigos da Espanha como também os inimigos de Portugal. E como na pergunta mesmo fala, né? Portugal e Holanda tinham uma relação comercial até boa, que essa relação comercial deixou de existir quando Portugal passou a se tornar, os espanhóis passaram a tomar conta daqui do governo português, que na época o Brasil era colônia de Portugal. E a segunda questão, ele pergunta, né, o que foi a União Ibérica. Temos aqui a letra A, que é a resposta, que foi um período em que os espanhóis se apossaram do governo de Portugal devido à falta de um sucessor para assumir o trono português. Fala. Português, isso. Agora, não tá bem. É, ó, vamos lá, besteira. Segunda letra B. Dê três motivos para a invasão holandesa no Brasil. Coloque aí. O interesse, o segundo letra B. O interesse, o interesse holandês, o interesse holandês em explorar, o interesse holandês em explorar a economia açucareira, o interesse holandês de explorar a economia açucareira, ponto e vírgula, açucareira, ponto e vírgula, combater, combater a proibição espanhola, combater a proibição espanhola, combater a proibição espanhola na produção do açúcar, Combater o quê? combater a proibição espanhola na produção do açúcar, e
Não, e, que é o terceiro. E participar e participar na indústria açucareira e participar na indústria açucareira, enfraquecendo a Holanda. E enfraquecendo a Holanda. Ponto. Esse terceiro, ele é de assinalar. A resposta é fácil. Esse terceiro é de assinalar. Uma das principais contribuições para as cidades pernambucanas de Olinda e Recife, provocada pela movimentação econômica em torno da administração holandesa dos engenheiros de açúcar, foi... Qual a resposta certa? É o nome que você já ouviu falar. Foi dado aqui. Vamos, Isaías. Só tem Isaías aqui, então só posso perguntar a Isaías. Qual a resposta certa? Fique nervoso não. Letra A reforma urbana promovida no governo Mário Nassau. Os investimentos. Simples assim, ó. Vamos lá. Quarta questão. Quarta questão. A colonização holandesa no Brasil foi conduzida pela Companhia das Índias Ocidentais. Quem foi o principal organizador dos empreendimentos holandeses e quais são as principais características de sua administração? É fácil. Quem foi o principal organizador? Coloca aí. Foi Maurício de Nassau. Seu quarto, né, Jorge? Isso, foi Maurício de Nassau. Com o nome aqui, Zé. Tá ali hoje, né? Maurício de Nassau. Eita. Tá aqui hoje, viu? Misericórdia. A quarta questão do simulado não tem resposta. Não. Onde foi esse erro aqui? Cadê a imagem? Isso é online? É online. Só veio calando. Só o Itaú para fazer isso. Vai ter que anular essa, né? Não. É 2,5 de nós. 2,5 para todos. Onde foi esse Eu posso ter feito isso e pode ter trocado. Aí esqueci de colocar Trocou alguma coisa. coisa aí. As respostas. Foi. Não, eu troquei o anunciado todo dentro da questão E não trocou mais. e não troquei a resposta, né? Pelo menos uma resposta certa. Que é malês. É malês. Vai lá. Maurício Nassau, quarta ainda. Ponto na mesma linha. Tá certo? Foi marcada pela concessão é com C, depois do S. C-O-N-C-E, concessão de empréstimos, ponto e vírgula, empréstimos aos senhores, para não ficar muito longo, tá certo? Foi marcada pela concessão de empréstimos, só lembrando, empréstimos a quem? Aos senhores de engenho, ponto e vírgula,
empréstimos, ponto e vírgula, pela tolerância religiosa, pela tolerância, circunflexo no toleran, vamos lá, tolerância religiosa e, e, e desenvolvimento urbano e artístico. E desenvolvimento urbano e artístico. O quinto, ele pergunta, né, lê no texto, né, Nassau chegou em 1637 e partiu em 1644. Demorou pouco tempo aqui. Aí ele pergunta, basicamente assim, o texto refere-se a, temos alternativa aí, ó, desse sexto, lê aí o sexto, qual é a resposta certa? Foi? O quinto, desculpa. O quinto, lê aí a resposta certa. É fácil, está relacionado à invasão holandesa. Eu acho que é a B. B de bola, muito bem. Zé acertou dois, ó. Foi, isso é na hora mesmo. Acertou o terceiro e o quinto. Serinho. O sexto. A rivalidade entre a elite tradicional de Olinda e os comerciantes de Recife foi intensificada em 1709, quando ocorreu um fenômeno decisivo para o estopim das Guerras dos Mascates. Qual foi esse acontecimento? O que se tornou o estopim para a Guerra dos Mascates? Quando eles cobraram os Não, tem outra coisa. Foi os empréstimos. Não. Teve o ciúme. Ah, sim, sim. Porque os comerciantes, que eram a classe mais baixa, estavam lucrando mais, né? Não. Os comerciantes de Recife estavam prosperando mais do que os E queria o que para Recife? o título de capital. Oi? O título de capital. Não, emancipação política. Vai, colocar aí. Coloca aí. Isso foi estopim. Ah, lembrando, Recife antigamente era um bairro, eu expliquei para vocês. Antigamente, Recife era como se fosse um bairro de Olinda. Só que esse bairro ficou, é onde vocês falou mesmo, né? Ficou mais próspero, mais rico. Então, os comerciantes queriam que Recife, aí coloca aí, Recife, Separasse da linha. basicamente isso, não é mais lá. Isso, poxa. Não, Não coloca aí. Foi que Recife foi. Não, foi, não. Foi que Recife elevou a categoria de vila, vírgula, os recifenses os recifenses queriam a separação política de Olinda.
Ponto. Literalmente, a questão de empréstimos fez com que os recifenses se tornassem mais ricos, mais prósperos. Tá certo? Mas o estopim foi quando eles ficaram tão ricos, tão prósperos, que eles queriam a emancipação política de Olinda. Do tipo assim, oxe, peraí, eu tenho mais dinheiro, nós temos mais dinheiro do que os moradores de Olinda. Então por que a gente vai ter que seguir o que os olindenses querem? Vamos nos separar. Eles queriam uma emancipação política de Olinda. Lembrando que Recife era um bairro de Olinda. Tá certo? Vamos lá. Sétima questão. A chamada Guerra dos Mascates, que é esse conflito aí, ocorrida em Pernambuco em 1710, deveu-se por quê? É fácil. Sétima questão. Opa, vamos ver. É a letra B, né? Não, calma. Vamos ver. Ao orgulho ferido dos habitantes da Vila de Olinda, na noite pesada. Não. Não é errado, porque pelo controle da mão de obra escrava. Não tem nada a ver com mão de obra escrava. A resposta certa, gente, mesmo que vocês estejam na letra B, não é não. A resposta certa é a letra D. Tá certo? Ao choque entre comerciantes portugueses de Recife, não é isso? O choque entre comerciantes portugueses de Recife. E a aristocracia rural de Olinda é a letra D de dado. D de dado. As relações Eram comerciais eram de respectivamente credores. e devedores. Credor é a pessoa que concede um empréstimo. Devedor é aquele que pega o empréstimo. Então, os recifenses eram credores, eles concediam empréstimos, e os olindenses eram o quê? Devedores, que deviam os empréstimos. A resposta certa aí, Não, é o contrário. credor é recifense. Os Credores. recifenses empregavam os holandeses. Não tem nada a ver com holandeses, não. Aqui não tem nada a ver com holandeses. É credores olindenses. 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 Ó, a relação é... O que foi a Guerra dos Mascates? A Guerra dos Mascates, entre vários contextos, é a relação entre os ricos comerciantes portugueses de Recife com os senhores de engenho de Olinda. Essa relação entre eles era os recifenses credores, emprestavam empréstimos, e os olindenses devedores. Essa relação se tornou tão forte que Recife foi aumentando o seu tamanho, foi aumentando a sua, vamos dizer, seu poder político e econômico. Só lembrando que Recife era um bairro de Olinda. Recife cresceu tanto, a importância de Recife cresceu tanto, que chegado o ano de 1710, os recifenses queriam a separação político-administrativa de Olinda. Dá para entender sim ou não? Eles cresceram tanto sua importância que eles queriam a sua emancipação política e administrativa de Olinda. Eles queriam... E foi o que aconteceu. Recife foi elevado a uma condição de vila. Não mais de bairro de Olinda, de vila. E, mais tarde, a capital passou de Olinda para Recife. Tá certo? Alguma pergunta? Eles não fizeram isso antes porque não tinham capacidade de fazer? Oi? Eles não fizeram isso antes, pois não tinham a capacidade ainda. Eles não fizeram isso porque não tinham capacidade. Eles não fizeram...
Eles não queriam a emancipação, porque o tamanho de Recife era menor. O tamanho de Recife era menor. Não tinha como você falou, não tinha capacidade. Recife era um bairro de Olinda. Porém, com o comércio. Lembra que os holandeses, quando foram expulsos daqui, eles plantaram canaviais nas Antilhas e o açúcar das Antilhas era melhor e mais barato, quebrando a economia de Pernambuco, quebrando os senhores de engenho de Olinda, pois o açúcar era bem mais barato, os daqui era caro, né? E de baixa Enquanto o menor Recife, qualidade. que cuidava do comércio, começou a lucrar mais. Aí eles começaram a pedir dinheiro emprestado aos comerciantes de Recife. Os senhores de engenho de Olinda pediram empréstimos. Aí onde tem a relação de credor e devedor. Quem devia? Os senhores de engenho de Olinda. Quem emprestava dinheiro? Os ricos comerciantes de Recife. Lembrando, esses comerciantes, na sua grande maioria, eram portugueses, viu? Não eram brasileiros, não. Eram portugueses. Temos aí, ó. A oitava questão. Ele pergunta: em relação ao período da ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, afirma-se. Alternativa A invasão deu-se aos interesses dos comerciantes holandeses pelo açúcar produzido na região, interesses esses que foram prejudicados devido à União Ibérica? Sim. Foi também uma consequência dos conflitos econômicos e políticos que envolviam as relações entre os chamados Países Baixos e o Império Espanhol? Sim, por quê? Os Países Baixos não queriam a separação, a independência com o governo, com o Império Espanhol? Sim, isso também está certo. A terceira, as medidas econômicas de Nassau garantiam os lucros da Companhia das Índias Ocidentais e os lucros dos senhores de engenho, já que aumentaram a produção do açúcar? Claro, também sim. Lembrando que Nassau emprestava dinheiro. E o quarto e último, a política adotada por Nassau para assentar os holandeses na Bahia acabou de deflagrar. Oi? Acho que eu acertei a letra B. Ah, isso aí acertou mais outro. Ó. Por que esse quarto tá errado? Eu fui com eliminação, que ele estava certo. Oi? Só tinha só a opção, a primeira estava certa, aí só tinha só a letra D, a B e a A segunda estava certa, aí só tinha só a letra B e a terceira estava certa, aí só tinha. Vamos lá, então, já que você está muito espertinho hoje, qual a resposta certa do nono? Foi o quê? Alguém chamou? Qual a resposta certa do nono? Uma das principais consequências da União Ibérica para o Brasil foi... A letra B, né? Não. Tá errado aí. Não, tô falando do oitavo. Ah, tá. O oitavo é a letra B, né? É, oitavo, letra B. Oitavo, letra B, tá certo. Tô falando nono. E o nono, qual é a resposta certa? A invasão holandesa no Nordeste e a posterior decadência da cultura canaviera brasileira com a fixação dos holandeses nas Antilhas. Olha, muito bem, Isaías. A resposta do nono é a letra E. Isaías acertou tudinho hoje, ó. Foi um chute, né? Mas acertou tudinho. Mas isso mesmo, não foi como é fácil. A invasão, a União Ibérica, qual é a consequência gerada para ela, para o Brasil, dela para o Brasil?
a invasão holandesa do Nordeste, os holandeses invadiram o Nordeste. O Nordeste, ó, gente, sim, ele invadiu a Bahia, depois Pernambuco, e depois dessa invasão eles foram expulsos. Aí daí tem essa outra parte. E a posterior decadência da cultura canaveira brasileira. Por quê? Porque os holandeses resolveram plantar o açúcar nas Antilhas, e esse açúcar era melhor e mais barato. É mais perto. Certo? E agora? E terminamos. Capítulo 2. A exploração territorial do Brasil. A exploração territorial do Brasil. Aí eu vou perguntar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui uma pessoa. Gabriel, tá aí, Gabriel? Gabriel Henrique? Não, Tá. eu queria responder. Responde aí, Lucas. Vitor Lucas, responde aí. Ô, Lucas, qual foi o primeiro produto explorado por Portugal aqui no Brasil? O primeiro produto? O pau-brasil. Muito bem. Pau-brasil foi o primeiro produto. Depois de algum tempo, os portugueses resolveram explorar outro produto. Que outro produto era esse? Cana-de-açúcar. Muito bem. Resolveram. Você acha, Lucas, que só ficou nessas duas explorações? Será que não teve outra atividade econômica Não. Café depois. antes do café? Agricultura? Não, agora. Temos a pecuária. A pecuária foi junto com a produção canaveira. Porque, assim, o boi, ele era uma pecuária muito importante, porque tirava a proteína para salgar, fazer a charque. O boi, ele servia de tração para moer os engenhos de cana-de-açúcar. Então, do mesmo jeito que foi implantado os engenhos, no mesmo período que foi implantado os engenhos no Brasil, também foi trazido para o Brasil a questão do boi. A única diferença é que era proibido aqui no litoral ter bois. Quando eu ter boi, não é ter um boi só não, tá certo? Tem bois, uma quantidade grande. Por quê? Porque o boi... Porque a questão tudo de prejudicar as plantações de açúcar. Prejudicar as plantações de açúcar. Tá certo? Vamos nessa. Aí temos aqui uma imagem que agora, perto da hora do almoço, chega que dá água na boca. Nós temos aqui o feijão tropeiro, comida típica dos tropeiros e bandeirantes paulistas. Nós temos aqui o cuscuz paulista, alimentação dos tropeiros paulistas durante suas longas viagens. E, por último, o virado a paulista. Mas só tem o nome paulista? Por que só tem o nome paulista? Por quê? É porque eles foram responsáveis, gente, os paulistas, pela interiorização do Brasil. Logo no início tem lá bandeirantes, tem o nome lá, feijão tropeiro, comida típica dos tropeiros e bandeirantes. Quem era bandeirantes? Bandeirantes eram homens que entravam na mata em busca de metais preciosos, pedras preciosas e índios para escravizar. Então, bandeirantes paulistas eram homens que Quando eu saíam estava da estudando sobre o assunto da prova, eu me deparei com um vídeo desse, só que eu não cheguei a ver o vídeo, não. Um vídeo sobre o assunto do Esse nome paulista lembra o quê? os São Paulo. São Paulo só? O nome paulista, lembra o quê? Não. Aqui Mais em perto. Pernambuco. A cidade paulista. Por que a cidade paulista tem esse nome? É porque um bandeirante, onde, se não me engano, foi Domingos Jorge Velho,
ele foi responsável por acabar com o quilombo dos Palmares e deram as terras, essas terras. E que essas terras? Ah, é do Paulista. Paulista virou o nome da cidade Paulista. Certo? Aí tem lá. Ao longo da unidade, abordamos a formação da cultura brasileira. Sim, no plural, porque já percebemos que as regiões apresentam suas particularidades. A primeira questão. Outro aspecto de nossa cultura é a alimentação. Diversos pratos diversos pratos são considerados típicos da culinária brasileira. Inclusive, são muito famosos. Cite os pratos típicos que você conhece, além dos que a imagem acima mostra. Vamos lá. Prato típico conhecido aqui do Brasil. Prato típico do Brasil, um prato típico, exclusivo do Brasil que você conhece. Feijoada. Oi? Feijoada. 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 Outro prato típico. Nada. É muito famoso na Bahia. Da Bahia. Acarajé. Coloca aí, ó. Feijoada. Acarajé. Sim, só nesse espaço aí. Feijoada, acarajé. Feijoada, acarajé. Baião de dois. O que é baião de dois? Quem sabe me dizer o que é baião de dois? Quem sabe dizer aí em casa que é baião de dois? O que é baião de dois? Não sei não se tem uma música assim. Baião de dois. Quem sabe me dizer aí? Pergunta a mãe aí o que é baião de dois? É fácil, só que a gente conhece por outro nome. Acho que tem. Eu não disse, acho que é. O que é baião de dois? Responde aí, Marcos. Marcos está calado hoje. Todo mundo está calado, todo Feijão mundo e está arroz. dormindo. Eita, segunda-feira ingrata para vocês. Feijão e arroz. Eu acho que a comida mais típica do brasileiro é feijão com arroz. Assim, tem gente que come. Eu conheço pessoas que. Eu conheço pessoas que viajaram para fora. Conheço não, né? Já vi gente conhecida dizer que viajou. E uma das coisas que mais senti falta na hora do almoço é o feijão com arroz. Minha avó fazia Jorge, vamos parar com essa conversa que já está me dando Oi? fome. É o quê? Repete aí, Marcos. Vamos parar com essa conversa que já está me dando fome. Ah, eu tenho ainda mais 40 minutos de aula, tem calma. A segunda questão. Das imagens acima, cite se você já conhecia algum desses pratos. Você conhecia Tiago. qual? Tiago, ovo, fibra. Oi? Não, tem que ser o prato mesmo. Tem que ser. Você já ouviu falar de cuscuz paulista? Não, rapaz, esse aí, ó, da foto. Você já ouviu falar de feijão tropeiro? O virada paulista. Já ouviu falar disso? Não? Mó bonitinho. Coloca assim, ó. Para complementar, ó. São pratos. São pratos típicos. Você está no primeiro aí. São É do primeiro, né, pratos. Jorge? Esse é o segundo. O João falou o primeiro. Os primeiros é só citar o nome dos pratos. Aí foi falado feijoada, acarajé, baião de dois. Isso aí, ó. São pratos típicos da região sudeste. São pratos
típicos da região sudeste, vírgula, especificamente, específica, Ponto. vírgula, especificamente de São Paulo e Minas Gerais, especificamente de São Paulo e Minas Gerais, Não disse assim, não disse. hum, Não disse assim. durante a época dos bandeirantes. A origem, Especificamente o quê? foi Especificamente o quê? especificamente de São Paulo e Minas Gerais, durante a época dos bandeirantes. O terceiro vocês não precisam colocar, né? Agora já discutimos sobre a culinária típica brasileira. Renuncie um grupo com alguns colegas e escolha uma região. Você mostrar um livro nas receitas típicas, não precisa não, certo? Vamos lá. Página 19. Pessoal, outra história, professor. Ele tem aqui, ó, essa questão. Em outro volume, já estudamos a reforma e a contra-reforma. Vocês lembram quando nós estudamos a reforma protestante? Vocês se lembram? Foi aquela questão da igreja lá, não foi? Isso, Martin Lutero, o rei Henrique VIII, João Calvino, tá certo? Você, Que eles discordavam, não era da. da Igreja Católica. Aquele que tocou na cidade. Não, tem nada a ver isso não, tá misturando. Isso aí, quem tocou fogo na cidade foi Nero, isso tem a ver com Roma. Nero. Esse aqui, Foi em Roma, nada a ver. foi, ele deu uma viajada. Eu acho que ele gastou muitos neurônios para responder aquelas questões todas corretas. Aí, agora, Esgotou, não foi? aí vamos lá. Lembra que a gente estudamos a reforma e a contra-reforma? Reforma protestante é quando Martim Lutero ele vai discordar com as práticas da igreja, isso em 1517, e vai gerar, assim, a reforma protestante, criando assim novas igrejas. Temos outros reformadores importantes, como o rei Henrique VIII, da Inglaterra, e João Calvino, da França. E eles vamos dizer assim, suas ideias vão gerar novas igrejas. Presbiteriana, né? A questão do João Calvino, a luterana, de Martim Lutero, e a anglicana, do rei Henrique VIII. A Igreja Católica ela não poderia ficar vendo tudo isso, todo o seu poder, desmoronar. A Igreja Católica ela não poderia ver todo o seu poder desmoronar. Então, ela resolveu o quê? Contra-atacar. George avisa eles que quem não trouxe os livros para correção, principalmente o 2, o 1 e o 2, que tragam, porque ele vai fechar as notas e quem não trouxe a correção. Esse Veja só, Paula, a pastora, Ainda tem acabou gente de no me dar brasileiro informação. 2. 2. Preste atenção. Paula acabou de dar uma informação dizendo que para vocês trazerem o livro, principalmente o 1 e o 2, o volume 1 e o volume 2, pois quem não trouxer ou ter trazido o livro 1 e o 2 vai ficar em recuperação. Então vocês são obrigados a trazerem o livro 1 e o 2 de vocês, o volume 1 e o 2. Isso aqui ela acabou de me avisar sobre isso, tá certo? Então, principalmente o volume 1 e o 2 de vocês é para vocês trazerem e deixar aqui na escola. Ok? Quem não trouxer está em recuperação. São palavras de prova. Entendido? Marcos? Entendeu, Marcos? Cri, 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 cri. Marcos hoje está... Vitor, entendeu, Vitor?
Aham, eu já levei já um. Só que eu não tenho certeza se eu já levei o dois. Eu acho que eu já levei. Eu também. Meu pai Marca. perguntei agora pro meu pai, a gente levou um dos. Isso aqui é para quem não tem, para quem não trouxe, gente. Isso aqui é um aviso para quem não trouxe. Se você não Eu trouxe, levei o dois. aí, se você já levou, já deixou aqui, não tem problema. Tá certo? Vamos nessa. Continuando. Falando sobre aí a igreja católica não poderia ver tudo isso de braços cruzados. Então ela resolveu contra-atacar. Esse contra-ataque ficou conhecido como contra-reforma. Você tem a reforma, gerada por Martin Lutero, Henrique VIII, João Calvino, a reforma, e a igreja contra-atacou, fazendo a contra-reforma, que é o sentido contrário, tá certo? Aí tem lá, retome esse conteúdo e explique o objetivo da criação da Companhia de Jesus nesse contexto. E Bota aqui todo mundo, né? não. E uma das ações criadas pela Igreja Católica para impedir o avanço do protestantismo pelo mundo foi a criação da Companhia de Jesus, também conhecido como Padres Jesuítas. E qual é a sua relação com esse contexto? Vou colocar aí, nesse segundo, nesse espaço, nesse primeiro, só nesse espaço. Foi criada. Ok, foi criada. Não, no primeiro. Foi criada para impedir o crescimento. Foi criada para impedir o crescimento do protestantismo. Foi criada para impedir o crescimento do protestantismo. Ponto. Eu já não entendi. Como assim, Geraldo? É o seguinte, tinha um avanço do protestantismo, principalmente na Europa. O que a igreja fez? Criou a Contra-Reforma, fazendo com que pessoas vá principalmente para as novas colônias, espalhando o cristianismo católico. A Companhia de Jesus veio para o Brasil e catequizou. A Companhia de Jesus veio para o Brasil e catequizou os indígenas. Por isso que o Brasil é o maior país católico. Por quê? Ele foi colonizado por Portugal, que era um país católico. Tá certo? Aí nós temos aqui a chegada dos jesuítas aqui no Brasil, em 1549, sob o comando de Tomé de Souza, né, o primeiro governador-geral do Brasil. E esses pais jesuítas se instalaram principalmente na capitania de São Vicente e a vila de São Paulo de Piratininga. Essa vila de São Paulo de Piratininga, eles construíram vamos dizer assim, deixa eu ver a palavra correta que eu perdi agora. Uma capela. Uma capela não, rapaz, tipo mosteiro. Tipo mosteiro, que é o local onde eles viviam. E a partir daí, né, a partir dessa criação desse mosteiro, dessa igreja, essa capela, surgiu a vila de São Paulo de Piratininga, que mais tarde receberia um nome e se tornaria a maior cidade da América Latina, que é a cidade de São Paulo. Só imaginar que a cidade de São Paulo ela cresceu
a partir de uma fundação de um colégio jesuíta, de um mosteiro jesuíta. Então, imagina, a partir disso, foi criando a vila, foi crescendo, crescendo, se tornando a maior cidade da América Latina. Certo? O início dessa vila era muito difícil, pois o acesso à vila de São Paulo era muito difícil. Principalmente devido a ataques de indígenas e a questão também que quem sai de São Vicente é litoral e vai para São Paulo fica em cima do Planalto, que é a Serra do Mar. São Paulo fica em cima do Planalto, que é a Serra do Mar. Então, para você sair de São Vicente, que é litoral, e ir para São Paulo, você é obrigado a subir a Serra do Mar. Você é obrigado a subir a Serra do Mar. É uma serra. Quem já foi aqui para... Eu gosto muito de pegar o exemplo de Gravatá. Quem já foi para Gravatá aqui? Quem já foi para Gravatá aqui? Quem já foi para Gravatá aqui sabe que Gravatá, você sai de Recife está no nível do mar. Gravatá está acima, então você tem que subir literalmente a serra, que é chamada Serra das Russas. Só que lá em São Paulo é maior, parece que é 800 metros acima do nível do mar. Então imagina vocês subir um paredão de rochas e vegetação. Então a cidade de São Paulo era muito difícil a chegada dela. Fala. No interior, que era na via, tem quase 1 minuto assim, e lá na cidade já. Faz praticamente uma escalada. Tem que escalar mesmo. É o acesso para ir para São Paulo. O acesso de São Paulo era muito difícil. Lembrando, São Vicente é aquela mesma capitania que prosperou. Lembra Pernambuco, São Vicente? São Vicente foi essa mesma capitania que prosperou. São Paulo e Piratininga já era diferente. Era uma vilazinha fundada a partir de um colégio, um mosteiro, onde os padres jesuítas ficaram, e a ida para lá era muito difícil. E esses padres jesuítas, eles começaram a fundar as chamadas missões. Os padres jesuítas começaram a fundar as chamadas missões. O que são missões? Eram colégios, escolas, onde os indígenas iam, aprendiam o português, aprendiam também a fé católica. Só que havia um problema muito sério, é que os bandeirantes, que eram pessoas que moravam em São Paulo, eles começaram a atacar essas missões para escravizar os índios. Olha o pensamento desses bandeirantes. Por que eu vou entrar na mata para capturar índio selvagem, índio que não sabia a língua portuguesa, se eu posso atacar o quê? Essas missões. Português, estão dentro de um lugar fechado, estão vulneráveis. Estão vulneráveis, estão dentro de um lugar fechado, sabem português, já são, vamos dizer assim, mais... não é avançado, vou dizer a palavra avançado, né, que é a questão de avançado. Culturalmente se mais... houvesse uma guerra aqui, então... A cultura se houvesse uma guerra aqui, então, o lugar isso para lutar mesmo. seria muito bom. Isso. Aí o que o rei de Portugal fez? Criou as chamadas guerras justas. Como assim, guerras justas? Guerras justas. Mais ou menos assim. Você não pode atacar os indígenas. Os indígenas já estão sendo catequizados por outras coisas. Mas todo aquele indígena que atacar você, você pode escravizar ele. Uma desculpa. Só foi um pretexto. Olha essa parte aí, ó. De um lado, os colonos reivindicavam o direito à escravização dos indígenas, sob o pretexto da guerra justas. Como assim, pretexto de guerra justas? Eu não posso escravizar os indígenas. Eu não posso. Mas eu posso escravizar o indígena que não seja catequizado. Aquele indígena que me atacar. Então, veja a confusão que estava, a relação, que era muito complicada. Os indígenas, vamos lá, os jesuítas, melhor dizendo, os jesuítas queriam catequizar os índios.
tornando-eles assim católicos, ensinando português, ensinando as artes, esses indígenas. Porém, os bandeirantes queriam o quê? Escravizar os índios. Tá certo? E muitos desses grupos indígenas começaram a aceitar vamos dizer assim, o modo de vida dos portugueses, facilitando assim a criação de novas alianças, facilitando assim a questão da culturação desses indígenas. Por isso que muito da cultura indígena. Consegue lembrar? Vou agora. Muitos desses indígenas, eles foram catequizados. Vamos lá, ó. Na próxima página, nós temos aqui a página número 20, que nós chamamos de entradas, bandeiras, entradas e noções. A gente estudar tudo isso. Esse assunto vocês já estudaram no quinto ano comigo, em História. Vamos relembrar? Ó. Quem estudou no quinto ano comigo vai ver isso aqui. Eu só vou dar um pulinho aqui, que me chamaram, e daqui a 5 minutinhos eu volto, ou menos do que isso, certo? Daqui a 5 minutos eu volto. Vou deixar o Isaías sozinho aqui. Sozinho não, vocês aqui com o Isaías. Só no instante.
Olha, Isaías. Tá dormindo, Isaías. Gente, Isaías está dormindo. Vergonha de Isaías. Isaías estava dormindo. Vocês acreditam nisso? Que sono, Isaías. E aí, vocês estão aí ainda? Estão aí? Vitor? Marvin? Respondam. Quem responder primeiro, Isaías vai dar R$10. Não, isso não é isso aí não. Quem responder primeiro, Isaías vai dar R$10. Ainda não pode, isso aí não. Hã? Quem é? Ninguém não, é? Eu tô Oi. aqui, eu cheguei, se ele desse R$10 mesmo, eu ia gastar tudo no Free Fire. Tá bonito. Vamos lá. Bandeiras, entradas e munções. Ele vai. Bandeiras, entradas na próxima página. Bandeiras, entradas e missões. Basicamente fala da mesma coisa. Certo? Bandeiras e entradas. Bandeirantes e entradas e missões. Literalmente essa parte explicando o que significa cada um desses nomes. Só lembrando, bandeirantes eram homens de São Paulo, tá certo? Daquela região de São Paulo, do estado de São Paulo nos dias de hoje, principalmente da capitania de São Vicente, Esses homens, eles adentravam, olha o nome, entrada, eles entravam dentro da mata, certo? Eles entravam na mata em busca de metais preciosos e para escravizar os índios. Então, esses homens, eles entravam muitas vezes com suas famílias, que a grande maioria desses homens eram mestiços, eram portugueses que tiveram relação com índios, com escravos, e esses filhos desses portugueses viraram esses bandeirantes, e eles entravam. Eu acho que com índia não, porque senão ele não ia escravizar e fazer. Mas aí quer saber disso? Eles eram mestiços. E eles entravam dentro da mata, tá certo? Para capturar achar ouro, achar pedras preciosas. Então foram os bandeirantes que acharam o ouro em Minas Gerais. Então, o que eram bandeirantes? Bandeirantes eram grupos de homens que adentravam dentro da mata independentemente, por conta própria. Tá certo? Então vamos lá, eu me reunia com 10 pessoas, 20 pessoas, 50 pessoas e entrava dentro da mata. Quem mandava? Ninguém, a gente queria. Era independente. Tá certo? Então entrávamos dentro da mata com o objetivo de a busca de metais preciosos. Não encontrasse. Era da gente, claro. E a questão de escravizar os índios. O nome disso, bandeirantes, eram homens, na grande maioria, mestiços, que entravam dentro da mata em busca de metais preciosos e escravizar os índios. Qual é a característica? Por conta própria. Bandeirantes, por conta própria. Já as entradas é a mesma coisa. Os mesmos objetivos. Qual é a diferença? Alguém mandava. A coroa portuguesa mandava. Dá para entender? Um era por conta própria. Outro era coroa, as entradas. Entradas, é o nome, bandeirantes, conta própria. Já as entradas eram autorizadas, eram expedições organizadas pela coroa portuguesa. Tá certo? Aí eu vou perguntar, sempre essa questão de, havia muitos, eu fazia muitas essas perguntas quando eu dava esse assunto.
Não tem o Tratado de Tordesilhas? O outro lado pertencia à Espanha, não é isso? Se um bandeirante atravessasse o outro lado, seria uma guerra, uma declaração de guerra com a Espanha? Se um bandeirante atravessasse o outro lado, seria uma declaração de guerra contra a Espanha? Não, Por quê? eu não tinha mandado. Porque era por conta própria. Porém, já as bandeiras, já as bandeiras não, já as entradas. Aí era Por quê? Porque ele representava quem? Então, normalmente, as entradas nunca passavam o Tratado de Tordesilhas. As entradas, porque não era organizado pela coroa, nunca ultrapassavam o Tratado de Tordesilhas. Como é que Pois, ele ficava? hum, Como é que ele ficava? hum, Como é que ele sabia onde ficava? não tinha condições de saber. Você chuta. Tá entendendo? Você chuta. E qual a diferença para monções? Monções eram expedições de abastecimento das entradas e das bandeiras. Como assim, Jorge? Monções eram missões de abastecimento. Então, vamos lá. Alguém ia na frente, criava lá as bandeiras, ia na frente, criava uma vila, e as monções eram expedições que abasteciam as vilas com comida, com medicação, com principalmente armas. E era difícil a vida desses bandeirantes, tá certo? Era muito difícil a vida desses bandeirantes, por causa de ataques de indígenas, ataques de animais ferozes. Um escorpião. Quando os caras tá indo pro meio da mata, né? Na entrada da mata. Ó, tem um bichinho que você não dá nada por ele. Mas se ele lhe picar, raja já cobra, nada. Aranha marrom. A aranha marrom, ela tem um poder, o seu veneno tão grande, que a carne, quando ela pica, fica podre. Fica podre, a carne não leva a picada da aranha marrom. Tá certo? Então, esses bandeirantes Eles levam uma picada dela no braço e corta. foram responsáveis por criar. Esses bandeirantes, eles foram responsáveis por criar inúmeras vilas pelo Brasil, criando inúmeras cidades. Temos aqui alguns nomes de alguns bandeirantes famosos, como Fernão Dias Paz Leme, Manuel Borba Gato, Bartolomeu Bueno Silveira Anhanguera. Esse Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como Anhanguera, foi um dos mais famosos, porque ele fez um truque, ele acabou dominando os indígenas, sabe de que forma? Ele botou fogo no álcool. Tá certo? E disse para os indígenas, se os indígenas fizessem o que ele quisesse, ele ia botar fogo na água deles. Mas eles acreditaram. Oxi, É porque o álcool não tem a mesma cor da água, só que o álcool é inflamável. E aí não apaga na água, não. Não apaga na água, mas é só que, vamos lá, um copo de água e um copo de álcool. Visivelmente, você tem condição de identificar a diferença? Não. Pega. Não, você consegue nem para pegar, não. Você consegue pelo cheiro, não é isso? Pelo cheiro? Ele tocou fogo no álcool, Anhanguera. Ele tocou fogo no... Parece que o nome Anhanguera é Diabo Vermelho. É o nome... os indígenas chamaram ele de Diabo Vermelho. Porque ele tocou fogo no álcool. O nome Anhanguera, vocês procuram o nome de significado. Parece que o nome... Se eu não estiver errado, o nome Anhanguera quer dizer Diabo Vermelho. E Domingos Jorge Velho é esse, paulista, ele que acaba com o quilômetro de Palmares. Ele foi contratado para acabar com o quilômetro de Palmares. Antônio Raposo Tavares, Nicolau Barreto, são nomes de lugares, de rodovias do estado de São Paulo que foram batizadas em nomes dos bandeirantes, em menção à ação de desbravamento de entrada de Itamata realizada por eles. Então, vamos lá. Fernão Dias é uma avenida, é uma via.
Manuel Borba Gato, Bartolomeu Bueno, mas aí chama só de Anhanguera, Domingos Jorge Velho e a Raposo Tavares são nomes de vias, de rodovias, que foram batizadas em homenagem à coragem desses desbravadores, ok? Para terminar, gente, nós temos aqui na página 21, abram aí, por favor, para a gente terminar. Duas questãozinhas. Você quer uma arma? São arma. Essas armas, Isaías perguntou, essas armas eram feitas por, tipo, que chamamos de soca-soca. Eu sei. Você recarrega ela pela boca. Eu sei. Cobra, bucha, um negócio, chumbinho e bucha de novo. Você quer escolher? Pronto. Isso mesmo, ó. A primeira questão tem o seguinte. Mas aqui tem mais de um plano, né? Tem mais de um plano. É Ó. um modelo, tem vários planos. Tem uma pergunta. Primeira pergunta. Com base na descrição do autor Capistrano de Abreu, descreva a forma como os bandeirantes agiam diante dos povos paulistas e indígenas. Aí tem lá, ó. De forma violenta. É a primeira, né? De forma violenta, vírgula. De forma vírgula, eles invadiam povoados, eles invadiam povoados, eles invadiam povoados e aldeias, eles invadiam povoados e aldeias, assassinando os habitantes e provocando incêndios. Aí o segundo nunca 10, mas você pode fazer isso aí, né? Com base nos estudos realizados esse ano, reflita com seus colegas individualmente e escreva um pequeno texto respondendo a pergunta que o autor nos fez. Compensará tais horrores e consideração de que favor os bandeirantes pertenceram agora ao Brasil às terras devastadas? Ele está perguntando mais o seguinte. Basicamente, ele está perguntando o seguinte. Os bandeirantes, eles foram responsáveis por inúmeros horrores, como, lá de cima, matando as pessoas, queimando as propriedades das vilas, né, incendiando as vilas. E hoje, ele fez esses bandeirantes fizeram algum favor para o Brasil? Não. Sim ou não? Sim, não. E qual favor, né? Aí a resposta basicamente é o seguinte, ó, os alunos devem problematizar o mito dos bandeirantes como heróis da nação e questionar quais foram os custos para a expansão política, geográfica e econômica do Brasil durante o século XVII. Então, o Brasil cresceu... Oi? Eles praticamente povoaram o Brasil. Eles povoaram, mas a que custo? Eles praticamente povoaram o Brasil. Eles povoaram o Brasil? Sim. Fundaram inúmeras vilas? Sim. Mas o custo? Vale a pena? Sim ou não? Essa resposta é pessoal. Gente, vamos terminar por aqui, tá certo? Tchau, tchau para vocês. Vamos parar por aqui por hoje. Paramos na página 21. Então, por hoje é só, pessoal.